Estamos aqui na nossa tenda de história na TV Polo. E hoje, como não é diferente, teremos uma história muito especial, porque ela tem um diferencial. Essa história foi contada por Jesus Cristo. Mas antes disso, nós vamos ler um versículo aqui na Palavra de Deus, lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. E esse versículo diz o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No final da nossa história, alguém muito especial vai nos explicar o que significa isso. Mas Jesus, uma certa vez, quis trazer um ensino muito importante, uma verdade muito importante aos seus discípulos. E ele contou essa história. Ele contou que uma certa mulher, ao se casar, ela recebeu um colar especial com 10 moedas reluzentes. E por que era especial? Porque era um presente de casamento. Naquele tempo, assim como nos dias de hoje, a mulher casada, ela usa uma aliança. E as mulheres daquele tempo, elas usavam esse colar. E essas 10 moedas significavam algo muito precioso. E ela estava muito feliz porque ao se casar ela tinha um lar, ela tinha um marido que a amava. E ela também amava o seu marido. Como é gostoso ser amado! E você sabia que o Senhor Jesus nos ama, mas nos ama tanto, assim como Deus, o nosso Deus que é perfeito, que criou as cores, criou os cheiros, nos criou de forma tão especial, criou você. Você já percebeu que todos nós somos diferentes uns dos outros? Pois é, porque Deus nos ama individualmente. E isso não tem preço, saber que é amado. Como é gostoso ser amado. E essa mulher estava feliz. E quando ela estava em casa, trabalhando, ela às vezes colocava a mão no colar, contava as 10 moedas que ali estavam. Mas um determinado dia, ao colocar a mão no seu colar, ela percebeu que faltava uma moeda. Ela ficou muito preocupada. Ela tirou o seu colar para ter certeza que não estava faltando, mas estava faltando. Se abateu nela uma tristeza muito grande, porque, como nós já tínhamos falado, aquele colar era muito precioso para ela. E ela descobriu que tinha perdido uma daquelas moedas. Você sabia que nós também estamos perdidos nos nossos pecados? Que pecado é aquilo que separa a nossa pessoa do Senhor perfeito, que é Deus, que é santo. Deus criou tudo perfeito. Quando Ele criou Adão e Eva, que foram as primeiras pessoas, Ele criou eles perfeito. Eles falavam com Deus. Eles tinham um coração bom, faziam coisas boas e corretas. Mas um determinado dia, eles deram ouvido a Satanás, que é o inimigo de Deus. E assim, eles cometeram o primeiro pecado, eles desobedeceram a Deus. E aí o pecado entrou no coração deles. E a palavra de Deus diz que a partir daí, todos nós já nascemos com esse pecado em nosso coração. E aí nós ficamos perdidos, separados do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que não é isso que o Senhor quer para nós, né? Estar perdidos, separados eternamente de Deus. Deus, no seu infinito amor, Ele criou um lugar para que todo aquele que o ama esteja nesse lugar. Esse lugar se chama céu. Mas quando estamos separados, não podemos ir para esse lugar. E essa mulher, então, depois disso, sabedora de que sua moeda estava perdida, o que ela fez?
ela pegou uma lamparina. Naquela época não tinha energia elétrica que nem agora. E as janelas dela eram pequenas, não entrava muita luz na casa dela. Então ela pegou uma lamparina e saiu procurando pelos cantos a sua moeda. E sabe por quê? Também ela estava preocupada, porque como naquele tempo, aquele presente que simbolizava que ela era uma mulher organizada, que ela cuidava da sua casa, ela não queria que ninguém pensasse que ela era uma pessoa desleixada. E também não queria que seu marido achasse que ela era descuidada. Então ela ficou procurando a sua moeda perdida. Pensou, tinha que fazer o almoço, mas ela não queria ir no poço buscar água, porque ela não queria que ninguém visse que estava faltando uma moeda no seu colar. Ela pegou uma vassoura e ela começou a varrer a casa, nos cantinhos, procurando, no meio da poeira, se a sua moeda estava ali. E a nossa grande preocupação, ou melhor, a preocupação dela de não ser achada. Por quê? Porque assim como aquela moeda era preciosa para ela, nós somos preciosos para Deus, muito precioso. E o nosso Deus, apesar do nosso pecado, Ele nos procura. E sabe como Deus nos procura? Através de Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo, Ele veio a este mundo, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O pecado, o castigo que deveria ser nosso, Ele levou sobre Ele. Quando Ele ali na cruz se entregou, porque Ele era perfeito. Então Ele entregou a sua vida, morreu no nosso lugar, para que o nosso pecado fosse apagado. Só que Jesus Cristo, Ele não ficou morto. A palavra de Deus diz que Ele ressuscitou. Ele se entregou, como diz a palavra, mas Ele ressurgiu. Ele ressuscitou no terceiro dia, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna, para poderem morar naquele lugar chamado céu, onde Deus habita. Mas como Deus é santo e não se mistura com o pecado, nós não poderíamos morar nesse lugar com o nosso pecado. Só que nós só podemos ser achados por meio de Jesus Cristo, quando nós cremos naquilo que Ele fez, e que Ele ressuscitou, e que Ele é o perfeito Filho de Deus. Quando nós reconhecemos isso, nós podemos ter direito de morar lá no céu. E essa mulher estava tão preocupada, porque ela sabia que era preciosa aquela moeda para ela, e ela queria achar de qualquer forma, mas de repente ela viu algo brilhando no meio da poeira, e quando ela viu o que era, era a sua moeda. A sua moeda perdida estava ali. E ela ficou tão feliz, que ela quis ir compartilhar com as suas amigas e as suas vizinhas. E a Bíblia diz, Jesus diz que ela correu para compartilhar com as amigas a sua tão moeda preciosa que ela tinha achado. Jesus Cristo também disse uma coisa, que quando um pecador é achado, quando um pecador se arrepende, os anjos de Deus se alegram e fazem festa no céu. Olha que maravilha! Quando nós reconhecemos, e se você reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu no seu lugar para levar o seu pecado, e você crê que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Lá em Atos, diz que se nós crermos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. E a Bíblia fala que nesse dia, a festa no céu, os anjos se alegram, e Jesus, ali na cruz do Calvário, com aquele sangue precioso dele, pôde purificar o pecado de todo aquele que nele crê. E você, criança? E você, menina? Você, menino? Você crê nisso? Você quer continuar perdido? Ou você quer ser achado por Jesus?
A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que nos ajuda a crer na palavra de Deus. E você não gostaria de hoje ser achado por Jesus? Vamos falar junto o versículo que nós falamos lá no início? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E assim nós encerramos a nossa linda história contada por Jesus. Agora nós vamos chamar alguém muito especial, que é a Meire, para nos explicar o versículo de Lucas 19:10. E aqui eu me despeço e os aguardo na próxima semana na nossa tenda de história aqui na TV Polo. Um beijo! Oi, crianças! Que história linda nós ouvimos hoje, não é? Então, a moeda estava perdida. A minha, eu achei, estava aqui. Então, vamos ver o nosso versículo de hoje. O versículo é um pedacinho da palavra de Deus. E este pedacinho hoje nós vamos encontrar no livro de Lucas. Então, Lucas 19:10. Vamos ver o que está escrito? Olha só. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A moedinha estava perdida e ela foi encontrada. Jesus Cristo veio aqui buscar também o que estava perdido. E nós estávamos perdidos em nossos pecados. Que coisa maravilhosa. Então vamos decorar o nosso versículo? Ele está aqui. Vamos lá? Vamos falar juntos? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E aonde nós encontramos? Em Lucas 19:10. Vamos falar novamente? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Muito bem. Então eu aguardo vocês também em nosso próximo encontro aqui na tenda de histórias da TV Polo. Um grande beijo.